Ezequiel, o profeta, foi escolhido por Deus para falar durante o tempo em que o povo judeu estava exilado na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família dos sacerdotes, ou seja, ele mesmo era um sacerdote. Na verdade, não se sabe muito sobre Ezequiel, além das informações encontradas no livro com seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo depois que o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Naquela época, o rei de Judá, Joaquim, sua família real, artesãos habilidosos e cidadãos importantes foram deportados. O profeta Ezequiel era casado, mas sua esposa faleceu repentinamente durante o exílio. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pelo Império Babilônico em 586 a.C. A Bíblia não menciona se Ezequiel tinha filhos. Deus anunciou a morte repentina da esposa de Ezequiel e proibiu expressamente o profeta de lamentar essa triste perda. Ele não pôde realizar ritos de luto. Essa proibição foi um sinal do que em breve aconteceria com os habitantes de Jerusalém. Depois de ser deportado, o profeta Ezequiel se estabeleceu perto do rio Quebar, na vila de Tel Abib, próxima a Nippur, na Babilônia. Após 5 anos no exílio, ele recebeu o chamado profético. O profeta vivia em sua própria casa, onde os anciãos o procuravam para consultas. É possível que Ezequiel tenha começado seu ministério profético com 30 anos de idade. Se isso estiver correto, ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi levado para a Babilônia. No seu livro, o profeta demonstra um bom conhecimento dos ensinamentos da religião judaica e do Templo de Salomão. No entanto, não há evidências de que ele tenha exercido alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado para a Babilônia. Na verdade, normalmente os sacerdotes começavam a trabalhar no templo quando tinham 30 anos. Como mencionado antes, o profeta Ezequiel foi exilado antes de atingir essa idade. Então, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de sua terra natal. Mas no ano em que ele deveria começar a servir como sacerdote, Deus o chamou de forma especial para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o tempo em que ele profetizou, o templo estava em ruínas. O chamado do profeta Ezequiel para ser um profeta é um dos mais impressionantes relatados nas Escrituras. Esse chamado é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 do seu livro. Nessa ocasião, o profeta teve uma visão da glória de Deus. Os seres vivos que o profeta Ezequiel viu na ocasião do seu chamado, chamados querubins, também são semelhantes ao chamado do profeta Isaías, onde ele viu os serafins que estavam na presença de Deus. Além disso, há uma grande semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto no chão diante dessa visão gloriosa, ele ouviu as palavras conhecidas: Filho do homem, levante-se e vou falar com você. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito para se tornar um canal de revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado de Filho do Homem por Deus. Nesse contexto, isso basicamente significa ser humano, e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O principal objetivo da mensagem profética do profeta Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração. Deus os levaria de volta à sua terra natal. Ele traria novamente a glória ao templo e a Jerusalém. Isso aconteceria depois que o julgamento divino sobre os judeus terminasse. Esse julgamento era evidente pelas provações e destruições causadas pelo exílio. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém. Ele também profetizou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras. Além disso, ele profetizou a restauração e a misericórdia para o futuro após a destruição da cidade. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da linhagem de Davi são plenamente cumpridas apenas em Cristo. A mensagem do profeta Ezequiel é cheia de símbolos e é baseada em suas próprias experiências pessoais. Deus fez dele um exemplo vivo para o povo judeu, passando por muitas dificuldades para incentivar a nação a buscar o arrependimento. No começo, as pessoas não aceitaram bem a mensagem de Ezequiel, mas com o tempo, ele ganhou um status mais respeitado.
Quando Deus o chamou para ser profeta, ele disse a Ezequiel que o povo de Israel não iria ouvi-lo, porque eles não queriam ouvir Deus. Deus prometeu fortalecer o profeta contra o povo, talvez fazendo um trocadilho com o significado do nome dele. A Bíblia não conta nada sobre a morte de Ezequiel. Apenas sabemos que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Se ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos, ele viveu cerca de 50 anos. Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e não é citado diretamente no Novo Testamento. Mas muitas de suas visões são a base para o simbolismo encontrado no livro do Apocalipse. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e Daniel, que também eram profetas escritores. Os três viveram durante o período de cativeiro. A única época na história que teve tantos profetas escritores foi por volta do século 8 a.C., quando viveram Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Apesar de Ezequiel, Jeremias e Daniel serem contemporâneos, eles estavam em lugares diferentes. Jeremias profetizava em Judá, Daniel estava na corte do rei Nabucodonosor, e Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia.